Estou aqui em Ouro Preto, ateliê do mestre Zuzu. Cheguei aqui para estudar arte barroca, indicado pelo mestre Jair Guilherme. E andando pelas ruas aqui eu senti que realmente a diáspora, ela realmente é muito mais forte. Por conta da região, por conta da ancestralidade, por conta da história. De tão importante que foi Ouro Preto, os caminhos da liberdade, né, do negro no Brasil. E fiquei encantado aqui com a narrativa visual desse grande artista. E estou muito feliz de poder estar registrando esse momento. Tenho para mim que é um documental, né? Um documental sobre os artistas e tão quantos artistas que conseguem veicular arte, boa arte e construir narrativas, né, visuais. Então estou aqui realmente, de fato, mestre Zuzu, máximo respeito. Estou encantado com esse momento. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, das suas aspirações artísticas. Estamos aí ao seu dispor. A princípio, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, que você está numa cidade como Ouro Preto, você está em Minas Gerais, que é um celeiro de artista, desde o século XVIII, três coisas vão acontecer. Vai atrair gente do Brasil inteiro, assim como do mundo inteiro. Como atraiu você para estar vindo para Ouro Preto, para poder apreciar essas maravilha cultural que nós temos, né? E no meu caso, por exemplo, como artista, né? Eu diria que esse artista, ele vai iniciar a sua história como artista tomando conta de carro nas ruas de Mariana. Até que um dia alguém vai interessar em recrutá-lo para se ensinar a Zuzu, no caso eu, a história de Mariana. Zizi Sapateiro, quem me recrutou, foi um dos maiores primitivistas do país. Coordenava em Mariana um corpo de cicerões. E aquilo que eu disse me interessou ele ensinar a história de Mariana. E aprendo a história de Mariana e saio do Zizi Sapateiro para poder criar a MAG, a Associação Marianense de Guias de Turismo, onde fui presidente. Levamos a MAG a GETURB, Associação de Guias de Turismo do Brasil, seção de Mariana, onde fui presidente. Levamos a MAG ao SINDEGETUB, Sindicato de Guias de Turismo do Brasil, né? Delegacia de Mariana, onde fui delegado. E automaticamente, junto à Federação Nacional de Guias de Turismo, eu me torno um membro do Conselho Nacional de Guias de Turismo, onde viajo o Brasil inteiro na luta pela profissionalização da categoria de guias de turismo como profissão. Eu vou me tornar um defensor dessa cultura. Eu vou me tornar um defensor do turismo e vou me tornar um crítico ferrenho à forma de se fazer turismo no Brasil, Minas Gerais e Mariana. Vamos lutar pela profissionalização da categoria de guia de turismo como profissão. Essa categoria ela vai acabar se tornando profissão. Até aí acreditávamos que o turista que aqui vem, ele
precisaria ter uma recepção turística mais qualificada, mais profissional. E com esse reconhecimento da profissionalização da categoria de guia de turismo com profissão, eu vou me tornar, pela Embratur, guia de turismo nacional, regional Minas pelo Ministério pela Embratur, guia nacional também pelo Ministério do Turismo, assim como guia de turismo regional. Então, nessa oportunidade, eu vou ter a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e do mundo inteiro. E, dizendo mais, me tornaria uma criatura altamente privilegiada, né? Porque, assim como estou com você aqui, que é de São Paulo, eu tive contato com gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Eu não precisei de ir à cultura. A cultura veio até a mim. Isso dentro da trajetória minha de guia de turismo. Agora, o que quer dizer o seguinte, que nesse meu tempo, evidente que eu vou ganhando uma proximidade maior com poetas, com músicos, com compositores, com literários, com teatrólogos e até mesmo com festas religiosas. Eu vou passar a ter um contato maior com aquilo que nós chamamos de barroco brasileiro, partindo de Minas Gerais. Eu vou passar a ter contato com aquilo que a gente chama de famoso barroco mineiro, que se difere do barroco europeu como do barroco de cidade litorânea, porque Minas não tem mar. E o fato de Minas não ter mar, aqui nós entramos dentro do nosso próprio regionalismo. Hoje, Minas Gerais, e partindo dessa cidade, tanto de Mariana como de Ouro Preto, Mariana no seu pioneirismo, nós temos um número acentuado aqui de artistas, escultores, entalhadores, que vem fazendo um trabalho de releitura do barroco. No século XVIII, essa predominância de entalhadores e escultores, essa predominância, esse celeiro, ele se situou muito mais em Ouro Preto, partindo do Aleijadinho, que foi uma das expressões máximas da escultura barroca no Brasil, e em Minas Gerais. Já no caso de Mariana, minha cidade, o Manuel da Costa Tede, que foi um dos maiores pintores sacros brasileiros do século XVIII, que tinha uma escolinha de arte dentro da cidade de Mariana, e que não viu sua arte só se concentrando lá, mas espalhando por toda Minas Gerais. Ataíde, já no século XVIII, dentro de Mariana, ele já liderava um movimento para se criar-se ali uma escola de arte. Ataíde é um artista que no século XVIII sempre trabalhou paralelo ao Aleijadinho, como outros artistas também, que aconteceu aqui no século XVIII, como o caso do Serva, como o caso do Romão de Abreu, né, como do Mestre Piranga, arquitetos renomados que tivemos aqui no século XVIII, como Arouca, como Alpoim, assim como também José Pereira dos Santos, tanto na região de Mariana como de Ouro Preto. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o barroco em Minas Gerais é muito parecido com aquela mãe que de repente tem um filho e que se percebe que este filho está indo para um caminho que não é o caminho e que esse caminho possa ser um caminho que possa levar seu filho a caminho do mal. Essa mãe vai rever este conceito. O barroco aqui no século XVIII, tanto na área de filosofia como na área de teologia, ele vai propor um auto de revisão das ações da igreja, porque é uma igreja que está descrente. Mas do que vale uma igreja descrente para uma população? De que vale uma igreja descrente para os fiéis? Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer um movimento em Minas Gerais com o nome de barroco. Eles vão fazer um auto de revisão religiosa aqui no século XVIII. Mas aquela coisa, anteriormente, vai haver uma discussão prévia, através da mitra de Mariana, através do bispado de Mariana, através da cúria de Mariana, de um trabalho de rediscussão religiosa
que aconteceria através da arte, seja no campo plástico, seja no campo literário, seja no campo teatral, seja no campo poético, seja no campo das festas religiosas, o barroco. Outra coisa, não pensam vocês que quando a igreja, tanto na área de teologia como na área de filosofia, ela discute essa questão religiosa, e quando ela busca a aproximação do artista, é porque nós tínhamos condições naquele momento de expressar aquilo que realmente deveria ser expressado. O que não podemos perder de vista também é que mesmo antes do barroco, era muito comum os artistas pintarem nas ruas, como os grafiteiros, como os desenhistas de rua. Só que se perdeu com o tempo, porque esses artistas eles passaram a atender propósito de famílias ricas da região, atender propósito da própria igreja, como foi o barroco, e aí sai das ruas. Eu fico vendo hoje, por exemplo, quando vê falar que Belo Horizonte tem grafiteiros, quando São Paulo tem grafiteiros, quando nós temos artistas nas ruas, isso me lembra os tempos que os artistas punham seus cavaletes nas ruas e desenvolviam seus trabalhos. Ali é o seguinte, eles tinham um contato direto com o povo. Ali sentiriam um contato direto com o povo a nível de sensibilidade. Mas no caso o barroco, não. O barroco ele já foi um trabalho mais voltado para a questão da religiosidade, que vai acabar se tornando o famoso barroco mineiro e o famoso barroco brasileiro. Nesse período aqui nós tivemos inúmeros artistas, como eu acabei de colocar. Isso aqui era um canteiro de obras no século XVIII, né? E assim vai sucessivamente. O que se desenvolveu em arte em Ouro Preto? O que se desenvolveu em arte em Diamantina? O que se desenvolveu em arte em Congonhas, em São João del Rei, essas cidades aí de uma maneira geral, tudo passou pelo crivo da Mitra de Mariana, do Concílio da Igreja de Mariana. Porque a Mitra tinha o controle dessas cidades. E o que se aplicou nesta região, aplicou em todas aquelas cidades que tinham ramificação com a Mitra de Mariana. Aqui nós somos um celeiro de artistas. Aqui nós temos pintores, aqui nós temos escultores, aqui nós temos entalhadores, aqui nós temos gravura, e assim vai sucessivamente. Agora, nos meus dias, nos nossos dias, vivendo numa cidade como Ouro Preto, não seria por menos fazer arte, porque a cidade te invoca para esse lado. A cidade pede para que você se torne um artista. Aqui nós somos um celeiro de artistas, tanto na cidade de Mariana como na cidade de Ouro Preto, tanto na arte de releitura como de pintura, né? Você vê, no meu caso, como que eu vou me identificar mais dentro da carreira artística? Dentro dessa trajetória que eu acabei de falar para vocês, né? Fui presidente da Associação dos Artistas de Mariana, do Grupo Azalida, que foi responsável pela democratização da arte de Mariana. Fui presidente da AMAP, Associação Marianense dos Artistas Plásticos. Estive tanto na curadoria da AMAP como na curadoria do Espaço Cultural da Câmara de Vereadores de Mariana. Ali eu ganho visibilidade como artista. Nessa visibilidade como artista, eu quero ir para um lugar que me dê uma visibilidade maior. Então eu venho para Ouro Preto, que independente das ações governamentais, o turista vem. Esse é o grande privilégio de Ouro Preto. Porque independente das ações governamentais, independente do trabalho que se faça a nível municipal, o turista vem a Ouro Preto. Então você tem aqui uma visibilidade garantida. E num contato com gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Gente de todas as crenças, gente de todas as religiões, gente de todos os costumes. Eu tenho maneira de dizer o seguinte, que sou um privilegiado, porque eu não preciso ir à cultura. A cultura vem até a mim. E, muito baseado nisso, eu coloco Ouro Preto como uma cidade
que está além do seu regionalismo. Eu tenho trabalhos com um artista que mostra Ouro Preto além do seu regionalismo. Eu tenho trabalho onde eu pego do geométrico, do cubismo ao colonial. Eu dimensiono essa arte e dou amplitude no aspecto de profundidade artística. Quer dizer, fugindo um pouco do tradicional, que é o retratar os casarios de Ouro Preto, para dentro de uma arte mais moderna. Para poder sentir que a arte não é só Ouro Preto. A arte está muito mais além de Ouro Preto. Então eu tenho um trabalho que fala do geométrico, do cubismo ao colonial. Eu tenho um outro trabalho que fala das janelas do colonial. Porque, veja bem, Ouro Preto é uma cidade do início de colonização do Estado. Mariana é uma cidade do início de colonização do Estado. Aqueles que vêm aqui, eu tenho dúvida se eles estão presos nas minúcias do barroco, nas minúcias do colonial. Então eu tenho um trabalho onde eu falo das minúcias do colonial. Eu faço um levantamento das janelas de Ouro Preto e coloco Ouro Preto sendo visto através das janelas do colonial. Mas janelas no conceito de visão. O que minha janela não vê pode ser visto pela janela do outro. Acho que é mais um chamamento de atenção, né, das pessoas, né, para que elas esqueçam os rótulos e que olhem mais pelas janelas. Ouro Preto é uma cidade de tortura. Ouro Preto é uma cidade de sofrimento. Ouro Preto é uma cidade de matança. Eu quero acreditar que em Ouro Preto se vive entre o carnal e o espiritual. E engana-se aqueles que o espiritual seja também os escravos, né, que foram torturados, que foram tido mortes fora de época. Essas mortes fora de época, elas podem estar também em cima dos que governaram, em cima daqueles que poderiam evitar as torturas, o sofrimento, as matanças. Então veja bem, eu tenho um trabalho que fala do visível e do invisível, do carnal e do espiritual. E a arte, às vezes, é o seguinte, ela nos dá algo que a gente precisa estar prestando atenção naquilo que ela nos dá e tomar um cuidado muito grande para poder não jogar fora aquilo que a arte nos dá naturalmente. O que eu tenho aqui? Eu tenho ondulados e escaladas espirituais. Ondulados e escaladas espirituais é tudo aquilo que nós precisamos a nível de parâmetro para crescimento espiritual do carnal. É tudo aquilo que nós precisamos para crescimento do espiritual daqueles que não fizeram a passagem e que precisam fazer a passagem. Cada trabalho deste na parede é uma espiritualidade, é uma família, é uma família, é uma família, é uma família. A minha espiritualidade é uma, a sua é outra, e daqueles que vêm a Ouro Preto são outras também completamente diferentes, que não deixa de ser também uma espiritualidade. Eu sei que o Brasil é laico, mas eu tenho dúvida se o Brasil é laico ou não. Então o que eu faço? Eu tenho o que aqui? Eu tenho janela e janelas. Se eu olhar por esta janela, eu vou ter uma visão do lado de fora.
Mas dependendo de quem olhar, pode ter uma outra visão. Então nós não temos janela. Nós temos janelas. E eu vou me prender em cima das minúcias do colonial. Ouro Preto, eu quero acreditar que Ouro Preto é uma cidade que está além do nosso regionalismo. Então aqui eu tenho do geométrico, do cubismo ao colonial. Eu vou dimensionar essa arte para dar amplitude naquilo que estou falando. Então eu tenho do geométrico, do cubismo ao colonial. Eu quero mostrar que Ouro Preto está além do nosso regionalismo. Eu quero mostrar que a arte está além do nosso regionalismo. Engana-se aqueles que acham que pelo fato de sermos uma população de 80 mil habitantes, que a informação aqui não chega. Pelo contrário, são informações que vêm do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Aqui eu tenho outro trabalho que eu chamo de eco-colonial barroco. Eco-colonial barroco. Um eco-barroco. Eu estou tentando mostrar que a natureza tem força para tomar aquilo que é dela por direito. Eu estou tentando mostrar que, mesmo agonizando a árvore seca, a natureza pode se refazer. O que aconteceu com Brumadinho, o que aconteceu com Bento Rodrigues em Mariana, o que está acontecendo com as praias do Nordeste, o que aconteceu com as queimadas da Amazonas, a natureza vai refazer. Pode ter certeza que a natureza vai refazer. Ela tem força para tomar aquilo que é dela por direito. Essa flor eu criei e a batizei como flor da vida, como flor da proliferação. Essa flor é semente. Semente nasce, semente cresce, semente toma. Mesmo agonizando, a natureza pode tomar aquilo que é dela por direito. Só que os preços são muito altos, os danos são muito altos, como aconteceu em Brumadinho. Quase 250 pessoas veio a óbito. Como aconteceu em Mariana, um dos maiores crimes ambientais da história do país. Como aconteceu com a Amazonas brasileira. Quer dizer, aparentemente, o que a gente viu queimando ali foi madeira. Aparentemente. Mas se você for fazer uma avaliação com profundidade, quantos animais, quantas vidas não tem dentro da Amazonas brasileira? Eu quero colocar para vocês também que o espiritual também é animal, que o espiritual também é vegetal. Eu tenho aqui um DNA do folclore do Brasil. Eu tenho um DNA do folclore do Brasil. Um DNA do folclore do Brasil. Eu quero colocar para vocês que folclore é uma forma de colocar as coisas até mesmo no diminutivo. Quer dizer, está sujeito a virar um folclore. Que não quer dizer que é o seguinte, que não é uma história. Aqui, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho seresta. Seresta, poesia musicalizada e pública. Ao contrário, sarau, prosas, versos para ambiente fechado. Na minha seresta, os instrumentos, as partituras, do toque do violão, as notas musicais, eles fazendo serenata. Eu poderia colocar para elas. Como existem outras formas de se amar, eu diria que eles fazendo serenata. Embaixo eu tenho irmão Sol, irmão Sol, irmão Lua, irmão Lua, irmão Lua, 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 Lua é o progressismo de São Francisco. Foi as razões quais fez com que Inocêncio III desse aprovação à ordem franciscana. O progressismo de São Francisco, no século XIII, estava
naquilo que a igreja não enxergava, que as classes menos favorecidas, que as classes mais humildes. A caveira pode parecer sinistra? Pode. Mas São Francisco já dizia que o final de nossas vidas nós todos somos iguais, que a morte seria a nossa irmã mais próxima. No Barroco nós temos também as nossas festas religiosas. Festa do Divino, que é muito comum. Essas festas nas ruas de Ouro Preto, nas ruas de Mariana, nas ruas de Minas Gerais, como festa de São João. Nessa festa de São João, eu vou pegar a primeira capela de Ouro Preto, onde foi celebrada a primeira missa de Ouro Preto, e vou trazer para dentro da obra de arte. Agora, do lado de cá é o seguinte, o que eu tenho? Congo, África, Congado Brasil. Essa festa pode ser um lamento, pode ser uma cremência, ou pode ser uma comunicação. O toque dos tambores. No convencional, no tradicional, a comunicação que nós conhecemos é o escrito. Mas é interessante colocar que os tambores, o toque dos tambores, também era uma comunicação. Era muito comum ser usado o toque dos tambores pelos negros africanos que vieram para Minas Gerais. E falando dos negros africanos, engana-se aqueles que acham que o negro que veio para Minas Gerais, que veio para Ouro Preto, ele veio por um acaso. Pelo contrário, ele tinha alta tecnologia no campo de mineração. Porque de onde eles vieram, de Congo, ao norte da África, já era uma região de mineração. Embaixo, eu tenho os palhaços negros. Eu nunca tinha visto palhaços negros. E depois eu vou descobrir que os primeiros palhaços do Brasil eram negros. E partindo de Minas Gerais, os primeiros palhaços do Brasil eram negros, assim como da França, assim como dos Estados Unidos. Festa do Boi, Boi da Manta, Mariana, Boi da Manta, Ouro Preto, Boi Bumbá, Olinda, Pernambuco, Bumba Meu Boi, Parintins, Mato Grosso, São Luís, Boi Tatá, Valência, Estado do Rio, Boi de Mamão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso é uma cultura do Brasil e que muda muito de acordo com o nosso regionalismo. E festa do boi, festa do agradecimento, elas são festas milenares. Elas já vêm desde o tempo de Moisés, né? Quando ele atravessa o Mar Vermelho e de repente quando volta encontra o seu povo adorando uma ovelha. Então a festa do boi é uma festa milenar. Portugal está no nosso DNA. A dança da fita é portuguesa. O Zé Pereira é Portugal. Cidades como Mariana, cidades como Ouro Preto, cidades do período colonial foram feitas nos moldes de Portugal ou cidade interiorana de Portugal. Aqui eu tenho outro trabalho, é das minhas últimas obras, que fala do visível e do invisível, do carnal, do espiritual, e mostra, né? O nome do trabalho é Entre o Carnal e o Espiritual. Entre o carnal e o espiritual. É um véu dentro de uma visão cubista que te coloca entre o carnal e o espiritual. E às vezes a gente fica entre o carnal e o espiritual. Às vezes a gente quer falar com aqueles nossos antepassados que vieram a falecer.
Só que não tem como mais, porque nós temos um véu que fica entre o carnal e o espiritual, entre o visível e o invisível. Agora, racismo no Brasil é inadmissível. O Brasil era um país muito mais negro do que branco no século XVIII. O Brasil era um país mais negro do que branco no processo de formação moral. Aqui entrou todo mundo. Se aqui entrou todo mundo, eu estou para poder dizer o seguinte, que nós não temos cor. E no meu trabalho, eu trago em toda a minha figuração um contraponto entre o branco, o negro e o índio. No meu trabalho, eu trago um contraponto no rosto da figuração do branco, do negro e do índio. E o não rosto quer dizer que se o Brasil é um país miscigenado, nós não temos rosto nem cor. Eu uso muito do meu trabalho para poder ilustrar palestras relâmpagos que eu dou aqui no meu ateliê, num curto espaço de tempo. Eu uso do meu trabalho para poder ilustrar estas palestras relâmpagos num curto espaço de tempo. Eu venho de uma família numerosa, de 12 irmãos, de pai pedreiro, de mãe servente de escola, e que, por estar tanto dentro de Ouro Preto como dentro de Mariana, e por receber gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, eu acabei me enriquecendo culturalmente falando. Não tem alguém que vem a uma cidade como Ouro Preto que não se enriquece culturalmente falando. A gente está muito próximo da cultura. É preciso que essa cultura ela seja melhor cuidada, melhor conduzida, para que as pessoas aprendam a fazer leitura. Porque fazendo leitura você se situa. Se situando, você se vacina contra qualquer coisa que possa te rodear ou que te possa te direcionar para um caminho que não seja o caminho da bondade, o caminho da amizade e o caminho da proximidade com as pessoas. Eu quero agradecer, né? Obrigado. E vindo a Ouro Preto, a gente vai estar aqui, né, em Ouro Preto. O meu ateliê é aqui na Bernardo Vasconcelos, Antônio Dias, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil.